E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cal e no vídeo de hoje eu quero ensinar você, baixista, a oferecer para os seus espectadores, para os seus ouvintes, uma linha de baixo mais profissional. Quando você for tocar com a sua banda, em qualquer lugar, que seja numa apresentação secular, que seja na igreja, as pessoas vão poder ouvir a sua linha de baixo, seus companheiros, sua banda, o guitarrista, o tecladista, vai perceber que você está tocando diferente, né? É muito legal isso, porque muitas das vezes você escuta o que está tocando e não se sente satisfeito. E você fala, poxa vida, parece que o som que eu tô tocando é diferente do que eu escuto. Eu queria que a minha gravação fosse igual a de outros baixistas que eu, por exemplo, sigo no Instagram, que eu sou inscrito no canal dele no YouTube e etc. Então, no vídeo de hoje, eu quero te ensinar a fazer isso, tá? Aquilo que a gente leva muito tempo para aprender, eu vou te ensinar em alguns minutos aqui. E se você fizer exatamente o que eu falar aqui, você vai conseguir também. Beleza? Antes de tudo, quero pedir que você curta esse vídeo, coloque um comentário aqui embaixo, beleza? Dá essa força pra gente. Compartilhe com o seu amigo baixista, eu tenho certeza que ele vai gostar muito do conteúdo desse vídeo, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, quebra esse galho, tá? Você não vai pagar nada para se inscrever no meu canal e você vai me ajudar bastante. E aos meus inscritos, o meu muito obrigado. Beleza? Agora, gente, você sabe que a maioria dos meus vídeos eu não faço cortes. Então eu vou mostrar para você aqui, sem corte, sem enrolação, o que você precisa para ter uma linha de baixo mais profissional, tá? O primeiro passo que você precisa dar é o seguinte, é entender qual tipo de baixo você tem. Um baixo ativo, tá, de circuito e captação ativa, de circuito ativo ou de circuito passivo, tá? Por que é importante entender isso? Porque a quantidade de sinal que vai sair do teu baixo para a mesa de som ou para a placa de áudio, interface de áudio, independente daquilo que você esteja usando, para um cubo, para um amplificador de baixo, é muito importante que você entenda um pouco disso, tá? Você não precisa ser técnico de som, mas você precisa entender um pouco sobre ganho, tá? Então uma aula breve de ganho aqui. O que é o ganho? É a quantidade de sinal que está entrando numa placa de áudio, numa interface de áudio, numa mesa de som ou num amplificador de contrabaixo, por exemplo, tá? O que está chegando de sinal ali? É muito importante que você entenda que baixo você tem por isso mesmo. Por quê? Porque a quantidade de sinal que vem de um baixo ativo é muito maior do que de um baixo passivo. Geralmente, os baixos passivos você pode colocar o volume no último. Se ele tiver um captador, né, geralmente ele vai ter dois botões, dois potenciômetros, um de volume do captador e o outro de tonalidade, para deixar o som mais brilhante ou mais fechado, mais grave, né, mais abafado. Tá? Então você pode pôr o volume no último, que dificilmente você vai ter problemas de ganho, tá? De entrada de sinal. Já o baixo ativo, se você tem um baixo ativo, o primeiro passo que você precisa dar para ter qualidade na gravação ou na apresentação do seu som, da tua linha de baixo, é a quantidade de sinal. Então dificilmente o volume, no caso do meu baixo, é esse aqui, ó, esse botão aqui, ó. Dificilmente ele vai ficar no último volume. Por quê? Porque quando ele começa a passar do limite que você vai ter uma qualidade melhor, que até os técnicos de som chegam a dizer que isso aí é o 0 dB, né? Quando você vai passar um microfone, às vezes com o som fechado, um baixo, um violão, você começa a ver o sinal. O sinal, aquelas luzes começam a mostrar onde está chegando o sinal. Quando chega no 0 dB, significa que é o melhor sinal. Não pode estar abaixo daquilo e nem muito acima, nem muito abaixo, nem muito acima. Então, como é que eu vou saber isso na prática, Cal? Como é que funciona isso? Você vai plugar o seu baixo na placa de áudio, na mesa de som e etc. Se for no amplificador, é interessante que você tenha um fone de ouvido, porque o fone de ouvido vai mostrar com mais clareza o que está acontecendo com o teu som. E se ele estiver passando do 0 dB, se o ganho tiver o que os técnicos dizem saturado, se ele estiver saturando, ele vai começar a rajar. Sabe aquela sensação de que o fone de ouvido está estourado?
É essa sensação de que ele está estourado. Ele está sujo, um som saturado, entendeu? É lógico que tem músicas, por exemplo, que você vai usar um drive. Então a ideia da música é um som saturado, é um som com drive, é um som sujo, né? Mas se você, eu tô falando aqui de um som limpo. Você quer tirar um som limpo, você precisa primeiro entender sobre ganho, né? Estudar um pouco sobre isso e aprender na prática como deixar o seu som sem saturação. Então você vai colocar o seu cabo na placa de áudio, em qualquer outro lugar, e vai começar a tocar com fone de ouvido, no ouvido, e vai escutando, e vai escutando, e vai aumentando o volume, e bate forte na corda. Quando você percebe que deu aquela rajadinha, você vem e volta um pouco o volume, tá? Você abaixa um pouquinho. Então, isso é muito importante, tá? Se não o mais importante. Você precisa calibrar a quantidade de sinal que você está mandando para o teu amplificador, para a mesa de som ou para a placa de áudio, tá? Então, primeiro passo, saiba a quantidade de sinal que você está mandando, o quanto de volume você está abrindo no potenciômetro do seu baixo ativo. Lembrando mais uma vez que se o seu baixo é passivo, você pode colocar no último. Dificilmente você vai ter problema com isso. Se você estiver usando um pedal de compressão, por exemplo, para deixar seu baixo com som mais na cara, né, com mais punch, como se fosse um baixo ativo, aí você vai regular essa entrada de sinal através do pedal. Beleza? Então, essa é a primeira dica do vídeo, né? Você controlar a quantidade de sinal que você está enviando para o seu amplificador ou para a sua mesa de som. Beleza? Segunda dica, não menos importante, o jeito que você bate no baixo. Eu vou abrir o volume do contrabaixo aqui para você ter uma ideia, beleza? O volume está aberto, ó. Olha, presta atenção. A gente vai utilizar aqui uma técnica. Você que não sabe, você que ainda está começando, se chama pizzicato, tá? Que é você bater como se fosse uma pinça. Nas cordas, tá? Você vai bater assim, ó. Nunca assim, ó. Tem baixista que às vezes toca, não tem problema, tá? Se você acabou desenvolvendo a técnica desse jeito, não tem problema, tá? Dá pra tirar som legal do mesmo jeito. Mas a ideia é deixar o dedo meio assim, ó. Como se estivesse de pezinho, sabe? Então, ó. Você vai tirar um som mais limpo, ó. Batendo com essa parte do dedo aqui, ó. Ó, tá vendo? Com essa parte, não com a unha, com essa parte. Outra coisa importante também, baixista não pode ter unha grande, tá? Se você é violonista e gosta de tocar baixo, a menos que a música seja num estilo para tocar com palheta. Mas se for um estilo de pizzicato, você vai ter um pouco de dificuldade. Porque quando pegar a unha, vai dar aquele som meio inerente, né? Não um som característico daquilo que a gente escuta na maioria das músicas no Brasil e no mundo. Beleza? Então, você vai tocar com essa parte dos dedos aqui, ó. Então, ó, você tem um som mais limpo tocando com essa parte do dedo. Outra coisa importante relacionada ao pizzicato é você tocar não com força. Se você quer um som limpo, tá? Você não quer um som staccato. Staccato é tipo... Aí você vai bater forte, tá? Mas se não é isso que você quer, você vai tocar mais devagar. Tocando devagar. Tá vendo como o som sai limpo? Sai mais bonito? Tá? Então é importante que você entenda isso, né? Esse aqui é o segundo passo que você precisa dar. O primeiro é controle de ganho. O segundo é tocar, usar a técnica do pizzicato da maneira correta. Então eu vou tocar com essa parte do dedo. Vou pressionar bem o dedo aqui, sempre próximo do traste, ó. Sempre próximo do traste. Porque as chances de trastejar a corda, elas diminuem. Se eu bato mais no meio, pode ser que não trasteje. Mas a chance de trastejar quando eu pego mais aqui
mais próximo do traste, é muito menor, diminui muito as chances de trastejo, beleza? Então, essa é a segunda dica. Não toque com muita força, toque com essas partes do dedo aqui e pressione de forma devida aqui, correta, as casas, os locais onde você vai utilizar aqui as notas, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa interessante é o estilo que você vai estar tocando. Por exemplo, você está tocando um estilo de música de condução, de acompanhamento. A propósito, o contrabaixo é um instrumento de acompanhamento. Tem muita gente que se esquece disso, né? Como dizem alguns baixistas aí, são guitarristas frustrados. Eles começam a querer solar a música inteira. Conhece campo harmônico, né? Conhece o braço do baixo, começa a querer solar e esquece da função principal do baixo, que é acompanhamento. Então, se você vai fazer a música que a gente sabe que na maioria das vezes é acompanhamento, é muito importante, por exemplo, que a música seja preenchida. Sabe quando você toca e a banda fala, cara, que linha de baixo que você fez, cara, é muito top. É muito importante que você entenda o seguinte. Você, por exemplo, que não tem um baixo modelo Precision, por exemplo, tá? Que na maioria das vezes é um modelo passivo. Existem, claro, vários modelos ativos, mas na sua grande maioria ele é um modelo passivo, tá? De um captador duplo ali, né? Precision, de som grave. A característica do Precision é esse som, é um som grave, tá? Então, se você não tem esse baixo, se você tem um baixo um pouco mais versátil, como os Jazz Bass, como os modelos Music Man, por exemplo, então que você tem uma gama de outros timbres mais médios, agudos, mais médio, o que você vai fazer? No caso desse baixo, por exemplo, Jazz Bass, se o seu é passivo ou ativo, independentemente, se você quer um som mais preenchido, o que você vai fazer? Você vai utilizar o botão de balance, que ele determina quais captadores você vai estar usando, se você vai estar usando os dois simultaneamente, né, conjugados ali, combinados, ou se você vai estar usando um captador ou outro. Geralmente, quando você vai fazer acompanhamento, a ideia é você utilizar mais do captador do braço, que é um som mais grave, ao invés do captador da ponte. Então, perceba a diferença do som. Olha como vai saindo da região grave para o médio agudo e volta do médio agudo para a região grave. Preste atenção, ó. Tá conseguindo perceber, ó? Olha, ele vai ficar mais grave agora. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu giro todo ele para cá, ó, para a direita, tá? No sentido anti-horário, no caso desse contrabaixo, eu estou utilizando apenas o captador do braço, ó. Lembra até um pouco Precision, né? Então eu tenho um som mais grave. Quando eu viro ele todo no sentido horário, eu tenho um som mais médio agudo. Geralmente quando vai se fazer um solo, né? Costuma-se usar mais desse captador, às vezes nem tanto 100% dele, mas 80% dele, 20% do braço. Então, usa-se muito. Mas quando você vai fazer uma linha de acompanhamento, é importante que tenha um preenchimento no som, né? Que o som esteja aquele som gordo, aquele som, sabe, preenchido, que a banda vai sentir isso aí. O tecladista vai falar, nossa, posso improvisar, posso fazer isso aqui. O guitarrista também falou, cara, esse baixista dá gosto de tocar com ele. Porque ele segura a música, ele dá preenchimento para a música. Então o que você vai fazer? Você vai se utilizar mais do captador do braço do que o captador da ponte. Beleza? Lembrando, se você não tiver um Precision. Porque se você tiver um Precision, o que vai acontecer? O baixo já é grave por natureza. Então, se tiver um som, quiser um som mais macio, por exemplo, no caso do Precision, você vai fechar o tone um pouco. Então, você vai ter aquele som mais gordão, característico de Precision, muito top, né? Mas se você tem um baixo como o meu, ou um modelo Music Man, por exemplo, você vai ter que fazer isso aí. Utilizar, assim, prioritariamente o captador
do braço. Você vai ter um som mais preenchido. Beleza? Então essa aí é a terceira dica. A primeira dica, controle de ganho. Segunda dica, técnica de pizzicato apurada, né? Mais trabalhada, né? Você aprimora essa técnica, tocando com mais qualidade, pressionando bem o dedo, próximo dos trastes, né? Pegando aqui com essa carninha aqui do dedo aqui, ó, dando um som mais limpo por baixo. Beleza? Terceira dica, né, é você preencher a música em algumas ocasiões aí usando a configuração do captador do baixo, do braço, tá? Desculpa, falei errado. Você vai ter um som mais grave, mais preenchido, beleza? Cal, mas quando eu quero fazer uma frase, por exemplo, eu tô aqui tocando uma música, ó. Tô fazendo uma frase aqui, ó. Uma base, né? Cal, eu quero que o meu som fique mais na cara. Eu quero que as pessoas entendam uma frase que eu tô fazendo. Eu tô tocando uma linha, mas eu vou fazer uma frase aqui. Eu quero que as pessoas vejam. O que você vai fazer? Quarta dica para você ter um som mais profissional nas suas gravações aí, nas suas apresentações. Quarta dica é mudar a região do pizzicato. Por quê? Porque se eu tocar mais pra cá, eu tenho um som, ó, mais grave. Conforme eu vou vindo pra cá, ó, eu vou ter um som um pouco mais agudo. É lógico que a frequência nos captadores ela não vai mudar, beleza? Ela não vai mudar, mas o som vai ficar um pouco mais evidente. É como se a gente desse um leve aumentozinho ali na região média, beleza? Então eu tô aqui fazendo uma base, por exemplo, ó. Vou solar. Eu venho pra essa parte, ó. Você percebeu? Inclusive tem baixista, por exemplo, que ele já toca nessa região. Ele usa, por exemplo, o captador do braço, mas ele toca nessa região. Ó. Ele quer que a linha de baixo dele toda apareça. É lógico que ele vai perder um pouco de peso, mas a linha dele vai ficar evidente o tempo todo. Talvez para você soe mais legal, tá? E aí fica a critério seu. Você vai escutar, você fala, não, esse aqui é meu som. Eu quero tocar aqui mais próximo do cap da ponte, né? Então, essa é a quarta dica. Então vamos recapitular aqui. Primeira dica, controle de ganho. O quanto de sinal que eu estou mandando para a mesa, para o amplificador, para a placa de áudio, né? Primeira dica, e muito importante, tá? Se você tiver com baixo ativo. Segunda dica, aprimore a sua técnica de pizzicato. Você não precisa bater com força no baixo. Se você quer volume, você aumenta o volume, tá? Não é o ganho. Se você tiver numa mesa, geralmente o ganho tá lá em cima, naquele botãozinho lá em cima. É a quantidade, se você controla ali, calibra a quantidade de sinal que tá entrando do seu baixo. O volume tá no fader. É aquele deslizante que tá ali embaixo. Então você aumenta o volume, tá? Então você quer volume, aumenta o volume. Não bate forte na corda. A menos que você for usar o staccato, né? Que é aquela batida. Você percebe que quando eu bato forte, ele já começa a querer distorcer. Por quê? Porque eu calibrei o baixo para gravar esse vídeo para tocar maneiro. Beleza? Então é muito importante isso, tá? Essa é a quarta dica. Desculpa, gente. Essa aqui é a segunda dica. A terceira dica, a primeira dica é ganho. Segunda dica, aprimore sua técnica de pizzicato. Terceira dica, se você quer um som mais preenchido, utilize mais o captador do braço. Se você quer solar, utilize o captador mais da ponte. Não precisa ser 100%, pode ser 80%, beleza? Mas utilize-se mais dele. Se eu quero deixar o som mais evidente fazendo base, eu vou usar o captador
do braço, tocando numa região mais próxima da ponte aqui. Eu vou ter um som mais destacado, mais evidente. Vamos agora à quinta e última dica para você ter um som mais profissional na sua tocada de baixo. E agora, para encerrar, a gente vai falar sobre slap, tá? Porque em alguma música você vai utilizar dessa técnica, né? E nessa técnica chamada slap, o que é mais usado é a thumb e o pluck, tá? Cal, o que é a thumb? A thumb é quando você pega essa região do dedo aqui, ó, e bate na corda. Geralmente aqui, ó, no fim do braço, entre a parte do corpo e o fim do braço, ou às vezes aqui nessa região aqui, ó. Isso aqui chama thumb, né? Essa técnica tá ligada à técnica de slap, né? Se não, com certeza a mais utilizada, né? Quando o baixista vai slapar ali. Então, ele bate assim, né? Outra questão, outra técnica aqui é o pluck. O que é o pluck, Cal? Essa puxadinha que a gente dá aqui, ó. Tá vendo? Eu tô usando a thumb e o pluck. Você vai usar muito isso. Se de repente alguma música você estiver tocando e você tiver que usar o slap, a dica do pizzicato vai cair muito bem aqui. Que dica? Não bater forte na corda. Como eu sempre digo, quer volume? Abre o volume no seu amplificador, na sua mesa, na sua placa de áudio, tá? E você vai ter um som de muita qualidade. Então eu tô tocando aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Conjugar os dois captadores aqui. Outra coisa interessante. Isso aqui não é regra, tá? Vai muito do som que você curte, do som que você gosta. Mas em geral, o som mais legal, a configuração mais legal é de regulagem no seu no pré do seu contrabaixo, para slap é conjugar os dois captadores, tá? Talvez abrir um pouquinho do grave, um pouquinho do agudo, né? E deixar o médio flat ali mesmo. Beleza? Então você vai ter um som mais legal. Mas isso não é regra. Você pode deixar todo o captador só do braço ou só da ponte, do jeito que você achar mais legal. Pô, eu gosto do som assim. Mas em geral, usa-se os dois captadores combinados. Beleza? Então eu tô fazendo uma base aqui, ó. Sei lá. Tô fazendo essa base aqui. Aí eu vou migrar pro slap. Eu vou usar a thumb, né? E o pluck. Não precisa bater com força. Olha aqui, ó. Eu tô devagarzinho, ó. Principalmente se você gosta de umas cordas mais baixinhas. Você gosta da corda do baixo mais baixinha, você vai ter problema se ficar batendo forte. Por isso que aqueles baixistas que slapam com mais força, eles usam a corda mais alta. Que tem uma técnica um pouco mais pesada no dedo, a mão mais pesada, eles usam as cordas mais altas. Beleza? Então se você usa a corda alta, você não vai ter problema com isso. Caso você use as cordas mais baixas, você vai ser obrigado a bater mais devagar. Como é o meu caso, tá? Então, ó, eu tô aqui, ó, tocando a base, normal. Vamos ligar pro slap, ó. Então eu não bato forte. Isso é muito importante. Beleza, gente? A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Como eu pedi no início do vídeo, quero pedir mais uma vez, curta, compartilhe, deixe um comentário aqui abaixo se você gosta desse tipo de conteúdo e a gente vai produzir mais desse conteúdo. Beleza? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa força, você vai clicar no sininho ali, né? Clica ali e seleciona todas para você receber todas as notificações de quando tiver vídeo no canal aqui. Beleza? Aí você vai poder acompanhar certinho. Tá ok? Um abraço, tamo junto, tchau!